Olá, vamos começar a apresentação do trabalho de Paradigmas de Lógica de Programação, o trabalho para V2. Eu sou o Glauber e vamos estar aqui com a equipe Christopher e Josué. Eu vou começar com a minha parte. Josué, por favor, coloque na minha parte aí. Passa. Eu vou falar um pouco sobre programação funcional. Bom, vou começar falando um pouco sobre a programação funcional para poderem entender melhor sobre os próximos assuntos. A programação funcional é um paradigma diferente que trata todas as computações em forma de funções. Ou seja, eu vou usar bastante funções e evitar o uso de variáveis e estados. Tópico: como um paradigma. O paradigma funcional compreende um estilo de programação com alto nível de abstração, com soluções elegantes, concisas e poderosas. Suas funções mostram um resultado que depende apenas dos valores das entradas. Ou seja, não vai ter efeitos colaterais, como em programação imperativa ocorre. Uma característica importante da programação funcional que eu gostaria de citar seria a ausência de efeitos secundários. Como uma função não altera nenhum dado externo e não depende de nenhum dado externo para fazer o trabalho, teoricamente não existe efeito secundário causado por ela no programa. Agora, vantagens da programação funcional seria fácil manutenção, processamento em paralelo e a facilidade nos testes e na busca por bugs, encontrar erros. Agora, vou fazer uma pequena ligação de tudo isso com o Lambda. A fundamentação teórica deste paradigma é o cálculo Lambda, proposto por Alonzo Crush na década de 30, que é um sistema formal para definições, aplicação e recursão de funções. Esse sistema formal é equivalente em poder computacional à máquina de Turing. Ou seja, o cálculo lambda oferece um modo muito formal de descrever um cálculo de uma função. Embora não tenha sido criado para o computador, foi o alicerce para a programação funcional. Com você, Josué. Agora, eu vou contar como surgiu e quem foi o criador da função lambda. Quem criou a função lambda foi o professor em Princeton dos Estados Unidos, Alonzo Church, na década de 1930. Ele foi o professor de Alan Turing. Ele inventou um sistema formal chamado cálculos lambda e definiu a noção computável utilizando o sistema. O cálculo lambda pode ser chamado a menor linguagem de programação universal do mundo. Pode ser visto como uma linguagem de programação abstrata em que funções podem ser combinadas para formar outras funções de uma forma pura. O cálculo lambda trata as funções como cidadãos de primeira classe, isso é, entidades que podem, como um dado qualquer, ser utilizados como argumentos e retornados como valores de outras funções. Agora, qual foi a contribuição de Stephen Klein e J. Barker-Hosser? John Barker-Hosser foi um lógico estadunidense conhecido por sua parte no teorema de Church-Hosser em cálculo lambda. Ele provou, com o truque de Hosser, uma versão forte do primeiro teorema da incompletude de Gödel, mostrando que o requisito para com inconsistência pode ser enfraquecido para consistência. Não é inconsistência, não. É uma letra grega. Consistência pode ser enfraquecido para consistência. Agora eu vou falar sobre o paradoxo de Kleiner-Hosser. Kleiner-Hosser mostrou que o cálculo lambda original era inconsistente.
Na matemática, o paradoxo Kleiner-Rossa, que mostra que certos sistemas de lógica formal são inconsistentes, em particular, a versão de lógica combinacional de Curry, introduzida em 1930, e o cálculo lambda original de Church, introduzido em 1932 a 1933. Ambos originalmente concebidos como sistemas de lógica formal. O paradoxo foi exibido por Stephen Klein e John Buckley-Ross em 1935. O paradoxo Kleiner-Ross foram capazes de mostrar que ambos os sistemas são capazes de caracterizar e enumerar as suas funções. Número de teorias definíveis comprovadamente totais, o que lhe permitiu construir um termo que essencialmente replica o paradoxo de Richard em linguagem formal. Curry mais tarde conseguiu identificar os ingredientes cruciais do cálculo que permitiram a construção desse paradoxo e usou isso para concluir o paradoxo muito mais simples que agora conhecido como paradoxo de Curry. Ao se usar uma linguagem, uma expressão lambda, seu código menor, mais legível, autoexplicativo, que é a definição. A gente coloca na função da programação. No caso aqui, a gente está utilizando a linguagem Python. A gente está usando como exemplo a linguagem Python. Temos aqui o lambda, a gente escreve aqui, ó, lambda e coloca os argumentos. Os argumentos seriam as variáveis. Depois, a gente coloca a operação sobre os argumentos. Seria A mais B, A vezes B, a gente colocaria, no caso, o escopo, as operações. Aí, aqui temos dois exemplos que a gente vamos comparar usando uma função normal e usando a função lambda. Se a gente usar uma função normal, a gente vai definir quais são as variáveis e vamos definir aqui a função dessa função, soma quadrados. Eu defini aqui uma variável soma e defini o que A e B tem que fazer. No caso aqui é A elevado a 2 mais B elevado a 2. Ele tem que retornar esse cálculo. A gente aí usou 3 linhas de código, 3 linhas. Em cálculo do lambda, a gente usa só simplesmente uma linha só, somente uma linha. No caso, a gente definiu soma quadrados 2, que recebe a função lambda, e essa função lambda recebe duas variáveis, dois argumentos, A e B, e faz a mesma coisa do que o soma Q. A elevado a 2 mais B elevado a 2. Depois, a gente chama essa função direto e define quem é A e quem é B. E somente isso. Nesse exemplo. Vantagens da utilização da função lambda. Além disso, obtém-se mais desempenho, pois são feitas de otimizações pelo compilador. As linguagens de programação funcionais, como Lisp, Miranda, ML, Haskell, são baseadas no cálculo lambda. A linguagem de programação multiparadigmas, como Python, Java, JavaScript e etc., também tem implementado também cálculo lambda. Agora aí, Christopher. Opa, agora aqui é o Christopher. Eu vou falar um pouco, né, dessas linguagens que estão aparecendo aí. Primeiramente, a gente distribuiu em quem usa as linguagens a seguir. No caso, quais as grandes empresas que as utilizam. No caso da linguagem Haskell, nós temos o Facebook, o Twitter, a Intel, a Microsoft e a Nvidia. Em escala, temos o LinkedIn, o Twitter, uma empresa chamada Xerox, foi a inventora da primeira fotocopiadora, a Foursquare e a Sony. E em Erlang temos o Facebook e o WhatsApp, com seus chats.
Por fim, nós colocamos algumas outras linguagens que também são usadas no meio comercial. Pode passar, Josué. Aqui nós temos alguns exemplos da função lambda nas linguagens citadas no slide anterior. Em Haskell, é utilizado o caractere barra invertida para fazer os códigos de uma função lambda. Esse caractere foi colocado com esse propósito nessa linguagem por se parecer um pouco com o símbolo do lambda. Em Scala, se usa o termo .map. Aí você declara a função lambda dentro dele. Abre o parêntese e faz a função. Em Erlang, é utilizado o comando fun, e atribuindo uma variável dentro dele, entre parênteses, que é o argumento, e faz-se o cálculo a partir disso aí. E por fim, nós colocamos a linguagem Go, que foi desenvolvida pela Google. É utilizado o comando func, e do mesmo jeito que o cálculo anterior, você coloca um argumento nele e já faz o cálculo. Pode passar, Júlia. Em seguida, temos as linguagens mais usadas no ambiente acadêmico, que são as linguagens Lisp e Scheme. Pode passar de novo. Valeu. E então, temos um exemplo da linguagem Lisp, pois já foi vista em Scala a linguagem Scheme, e a função lambda em Lisp é feita do seguinte jeito. Primeiro chamamos o lambda, e é colocado os argumentos entre parênteses, as variáveis no caso. Logo depois, em seguida, é feito o corpo da função, que seria o jeito que ela vai se comportar. Pode passar de novo. Agora vamos fazer a comparação. As linguagens funcionais, elas não são muito populares no ambiente comercial, pois o problema é a eficiência, dado que o computador não é uma máquina funcional. Ao contrário, ele é baseado na máquina de Turing, o que o deixa mais eficiente para programas feitos em linguagens imperativas. Já o ambiente acadêmico, a grande vantagem é a sua fundamentação teórica, ou seja, a base ou curva de aprendizado, e a construção rápida de programas, o que o torna um bom paradigma para prototipação, especificação e aprendizado. Isso tudo ajuda ele a ser mais utilizado no ambiente acadêmico do que no desenvolvimento de softwares para empresas. Obrigado. Aqui a gente deixou uma frase. Uma linguagem que não afeta a maneira que você pensa sobre programação não vale a pena ser aprendida. Uma frase do Alan Perlis. E temos as referências aqui. E em seguida, a gente vai colocar, logo depois desse slide, o link do vídeo para o professor poder assistir. E é isso. Obrigado.